essa é a grande paixão, vamos falar da arqueologia acadêmica, como falei, é a menina dos olhos. Eu acho que todo arqueólogo tem aquilo que salta os olhos. No meu caso, é o sítio São Francisco. Mas falar do Vale do Paraíba é falar de uma grande lacuna no estado de São Paulo. Pouco se conhece no Vale do Paraíba. Eu vou usar um termo que eu não gosto, mas só para fins didáticos, tá? Me perdoe, que é a pré-história do Vale do Paraíba. Eu vou pegar o caso, Jacareí tem aproximadamente 5 a 6 sítios pré-históricos, né? Antes da chegada dos portugueses. São José dos Campos tem, em média, pré-históricos uns 16. Caçapava tem, Pinda tem, Taubaté, todo o Vale do Paraíba é coalhado de sítios arqueológicos. Por quê? O Vale do Paraíba é marcado por essa artéria vital, que é fundamental hoje para a sobrevivência de todos, e que eu acho que é fundamental para vocês, alunos, compreenderem o povoamento do Vale do Paraíba até os dias atuais, que é o Rio Paraíba, que abastece as cidades como um todo, desde o abastecimento de água, o processo de industrialização, alguns casos a lavoura. E de um lado eu tenho o contraforte da Serra do Mar, do outro lado eu tenho os contrafortes da Serra da Mantiqueira. Ora, ao longo desse grande corredor que é o Vale do Paraíba, eu tenho dezenas de sítios arqueológicos. Em um universo, por vezes, estritamente desconhecido pelos arqueólogos, quem dirá pela maior parte da população. E, portanto, para que a gente conheça efetivamente esse patrimônio arqueológico, muitos anos de pesquisa tem que vir pela frente. E que, geralmente, as pessoas acham que sítio arqueológico é só aquilo que é muito velho, né? Ah, o que é sítio arqueológico? Ah, é onde tem um monte de objeto antigo, muito velho. Um sítio arqueológico pode ser a cidade que você pisa, para você entender a ocupação da população humana. Até na atualidade, dentro de São José dos Campos, você pode recorrer à arqueologia. É óbvio que isso não vou ficar detalhando agora, que cai num grau de complexidade gigantesco. Mas vamos partir da questão que talvez seja o objeto de interesse de vocês, as ocupações pré-históricas no Vale. Primeiro, se eu pegar os relatos dos antigos cronistas, os antigos viajantes, pegar o caso de um deles, Debré, por exemplo, quando percorrem o Vale do Paraíba, eles falam que essa região no século XIX era ocupada pelos índios puris. Os índios puris eram do tronco linguístico macro-G, eu tenho outro tronco linguístico que é o tupi, ok? E esses puris, portanto, eles são apontados no final do século XIX como os últimos contingentes populacionais. Falavam que eram índios baixinhos, alguns tinham bócio. O bócio é uma doença que se dá pela falta de iodo, né, e pela própria dificuldade de alimentação à base do sal. Eu tinha também os tupis nessa região. Esse era o universo dos cronistas. Quando a arqueologia começa a trabalhar aqui, os primeiros arqueólogos, quando eu falo primeiros arqueólogos, eu estou fazendo uma remessa ao início dos anos 40. Caras, pessoas, pesquisadores como Rui Tibiriçá encontram aqui em São José dos Campos, no bairro do Serimbura, no bairro do Putim, no Boa Vista, onde é o Horto, na divisa de Jacareí com São José, que estou tentando me lembrar o nome do bairro agora, acho que não é Pernambucana, Rio Comprido, na beira do Rio Comprido, sítios arqueológicos, nos anos 40 e 50. Na década de 90, década de 70, uma outra pesquisadora passou por aqui, chamada Silvia Maranca, e encontra no bairro Galo Branco material arqueológico Tupi-Guarani, na beira da ferrovia. Okay? Anos mais tarde acaba chegando eu, vamos dizer assim, e acabo fazendo alguns levantamentos, encontro material arqueológico na região do Putim, na região do Alto de São José, na região do Rio Comprido. Em 97, em Jacareí, eu estou falando material arqueológico tudo Tupi-Guarani, a princípio, porque da ideia é que os tupis-guaranis que eram os verdadeiros donos do território. Nos anos 90, por intermédio de arqueologia de contrato, acharam no Vale do Paraíba um sítio arqueológico, o primeiro achado aqui na Carvalho Pinto, em Caçapava, dos grupos Aratu, os índios Aratu. Quando eu falo Tupi-Guarani, Aratu, a diferença está na cerâmica, está no tronco linguístico, está na forma de ocupação. Os tupis, por exemplo, ficavam em grandes platôs alongados, uma certa distância do rio Paraíba. Os Aratus em encostas, inclinadas, bem próximo ao rio Paraíba. Uma diferença básica, obviamente que tem tantas outras. Né? E aí depois, a gente faz algumas pesquisas, aí na época pela Fundação Cultural de Jacareí, na beira da represa de Santa Branca, encontramos outro sítio Aratu. Depois começamos a trabalhar na duplicação da Tamoios, encontramos mais 2 sítios Aratus. Então eu começo a ter o universo Tupi-Guarani e Aratu, apontando a diversidade. E mais tarde a gente começa a levantar hipóteses dos Goitacazes, também que eram os antigos puris.
Então, em termos de diversidade, até então, eu tinha os tupis-guaranis, eu tinha os aratus e os goitacás, né? Os antigos puris. Sem falar nos grupos de caçadores-coletores. Tem sítio arqueológico que foi encontrado em São José dos Campos, datando de 9.200 anos, ali na Urbanova, onde é o Alphaville. Então, isso é muito importante destacar, que quando eu falo no processo de povoamento aqui do Vale do Paraíba, parece que só tinha gente vivendo aqui com a chegada dos primeiros portugueses, ou dos bandeirantes, depois tropeiros, porque isso foi rota de mundaréu de gente passando pelos europeus. Só que antes desse povo eu tinha e tem uma região, que é esse corredor importante, altamente ou densamente povoado. Então, a primeira pergunta, em etnias eu tinha no mínimo umas 3, 4, sem contar os grupos caçadores-coletores que estão aqui há milênios, dos lados da Serra da Mantiqueira. Sítios arqueológicos, eu falei para vocês que aqui em São José eu tenho cerca de 16, 20. Jacareí, 5 ou 6. Caçapava, 2 que eu conheço. Pinda, mais 1. Jambeiro, tem outro. Então, se eu for somar tudo, eu tenho que ter na média aí uns 50 sítios arqueológicos ou 40 conhecidos no Vale do Paraíba, não cadastrados. Só que é um território muito grande e certamente, à medida que começarem novas pesquisas ou pesquisas intensivas, não sei se na minha geração ou na geração de vocês ou naquelas que virão ainda na frente, a gente vai acabar descobrindo uma grande quantidade de sítios arqueológicos, mas não só pela antiguidade, pela grande densidade de povoamento, mas sobretudo tentando mostrar que o território brasileiro como um todo era altamente povoado e com sociedades que não eram sociedades rudimentares, mas sociedades complexas que viveram aqui e tinham uma relação com o meio ambiente, se não perfeita, mas muito bem estabelecida.